Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou a Danji e hoje estou aqui para falar de uma mulher. Uma mulher e principalmente o que ela fez. Eu tenho certeza absoluta que o que ela fez será contado no mundo inteiro. Vou fofocar? Não, vou contar essa história que está lá em Mateus e em outros locais da Bíblia, Mateus 26. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento muito precioso e derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele reclinado à mesa. Amigos, lá em João 12 vai contar a mesma história e vai trazer mais alguns detalhes que vão nos ajudar a entender. Lá em João fala que o nome dessa mulher era Maria. Então, enquanto Jesus estava sentado à mesa com outras pessoas, Maria chegou trazendo um vaso com um unguento caríssimo, muito precioso, e derramou sobre a cabeça de Jesus, e conta também que derramou sobre os pés de Jesus e que ela enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E o que aconteceu? Vendo isto, os seus discípulos indignaram-se contra aquela mulher, dizendo: qual é o propósito deste desperdício? Porque este unguento poderia ter sido vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. Lá em João, conta que quem falou isso foi Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Mas, comparando os dois textos, nós podemos entender que, além de Judas, outros discípulos podem ter acompanhado esse pensamento e terem se indignado também contra aquela mulher, porque ela estaria desperdiçando algo muito precioso, um unguento muito caro, muito fino, derramando ali sobre Jesus. Meus amigos, é muito difícil, na verdade nós não temos nenhuma condição de entender quais são as intenções, só Deus conhece os corações para saber quais são as intenções, mas pela história nós podemos saber que Judas não tinha realmente a intenção de cuidar dos pobres, né? Ele não tinha essa preocupação, até porque Judas era um ladrão. Então, ele realmente não tinha essa preocupação. Só um instantinho, meus amigos. Vou ligar aqui para carregar. Desculpa. Continuando, vamos lá. Opa, tirando a luz. Eita. Olha a faia. Então, meus amigos, sobre intenções, muito difícil que Judas, com o seu currículo aí, tivesse realmente intenção de cuidar dos pobres e preocupado com os pobres. Mas é possível que os outros discípulos, aliás, todos os discípulos tiveram ali um intensivão, estando com Jesus vários anos e presenciando coisas extraordinárias. É possível que alguns outros discípulos que acompanharam esse pensamento quisessem mostrar para Jesus ali que eles se preocupavam com os outros, que eles tinham essa consciência, né, de cuidar, de servir, de cuidar dos pobres, né? Pode ser, né, que eles tenham acompanhado por isso, para mostrar para Jesus que eles se preocupavam com as outras pessoas também. E o que aconteceu, o que Jesus fez? Jesus falou o seguinte: porque agora Jesus repreendeu, foi os discípulos. Os discípulos repreenderam a mulher, porque ela fez aquela ação de derramar aquele unguento caríssimo e precioso sobre Jesus. Agora Jesus repreende os seus discípulos. Por que afligis esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porque vocês, os pobres, sempre tereis convosco, mas a mim vocês nem sempre o terão. E Jesus falou mais: porque ela, derramando este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Amigos, eu entendo que ali foi um choque para aqueles discípulos, porque primeiro, talvez eles tivessem pensado: nossa, uma mulher simples e fez isso, ela fez muito mais do que a gente, que nós fizemos, aquela preciosidade ela derramou sobre o mestre, né? Então talvez eles tivessem pensado um pouco isso. E em segundo, Jesus, apesar de já ter falado sobre a sua morte e ressurreição, já ter falado o que iria acontecer, talvez eles ainda não tivessem caído a ficha
E Jesus falou ali naquele momento que aquela mulher fazendo aquilo fez para o seu sepultamento, ou seja, já estaria bem próximo. E amigos, era costume lá naquela época, quando as pessoas morriam, era costume derramar ali perfumes sobre o corpo dos mortos, como uma forma de melhorar ali o odor até o momento do sepultamento, que geralmente eram em cavernas. Então se derramava perfumes ali no corpo para melhorar, né, o cheiro, o odor. Então Jesus falou aquilo ali. Ela fez para o meu sepultamento. E tem mais, Jesus deu uma honra para aquela mulher, eu creio que jamais vista. Jesus falou o seguinte: na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a memória sua. Em outras palavras, Jesus falou que essa mulher jamais seria esquecida, que em todo o mundo, onde o evangelho for pregado, será contado o que ela fez. Inclusive, está sendo contado agora aqui na internet também, o que ela fez. Ou seja, a gente sabe que o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, em todo o mundo será contada a história dessa mulher. Ela foi honrada por Jesus, porque a sua história jamais será esquecida. E o que foi que ela fez? Meus amigos, ela entregou o que ela tinha de mais precioso. Ela entregou ela entregou algo de muito valor, que aos olhos dos outros até poderia ser usado de uma outra forma, mas ela entregou tudo para o Mestre. Por quê? Porque ela confiava em Jesus, ela creu em Jesus de todo o coração e sem duvidar. Ela entregou o que ela tinha de melhor. Ela não deixou, ela tinha uma fé que não duvida. Uma fé que não duvida está acima de todas as coisas, mas ela quis dar a honra a Jesus. Naquela época, somente as pessoas importantes, somente os reis eram ungidos daquela maneira. Que nós podemos pensar também, os discípulos, não estou falando de Judas, que a intenção não parece que era aquela, né, de ajudar, mas os outros discípulos que talvez acompanharam aí essa ideia e viram talvez como um desperdício, eu entendo que eles não ouviram o seu coração, porque eu entendo que no seu coração todos eles tinham um mestre como um Senhor e amavam o mestre, tanto que a vida de todos os 11, né, os 12 e os demais que vieram depois, mostra que eles entregaram o que eles tinham de mais precioso, que foi a sua vida. Muitos morreram, foram perseguidos para anunciar o evangelho, então realmente eles amavam o mestre. Mas ali naquele momento, talvez tomaram uma atitude para querer agradar ou mostrar alguma coisa e não ouviram o seu próprio coração, tanto que todos eles foram repreendidos. E amigos, uma coisa que chama muita atenção, Jesus falou: por que afligis esta mulher? Os pobres sempre tereis convosco. O que Jesus quis dizer com isso? Os pobres sempre tereis convosco. É algo para pensarmos bastante, né, amigos? Porque eu entendo assim, se vou ligar aqui, tá quente? Se aquela mulher tivesse pegado aquele unguento e vendido e dado para os pobres, seria uma excelente ação, lógico. Seria lindo, seria ótimo, até porque isso faz parte também da nossa missão, ajudar as pessoas, servir as pessoas. Na verdade, inclusive Jesus falou que naquele dia ele falará aos que tiverem à sua direita: estive nu e me vestiste, estava enfermo e foste me ver, né? Eu tive fome e tu me destes de beber. Quando tu fizeres a um destes pequenos, a mim o fizeste. Então, isso também faz parte, né, da missão do reino de Deus, servir o próximo, amar o próximo, né, faz parte. Mas aqui nessa história, se aquela mulher tivesse vendido aquele unguento e doado para os pobres, seria ótimo, seria muito bom. Ela iria cumprir também a sua missão. Mas Jesus falou:
os pobres sempre tereis convosco. Eu entendo que seria, sempre vocês terão os pobres para que vocês ajudem, para que vocês sirvam, porque eles sempre existirão. Mas eu quero pensar de uma forma mais profunda. Por que que os pobres sempre existirão? Meus amigos, porque eu entendo assim, por mais que a nossa missão seja abençoar e ajudar as pessoas necessitadas, eles sempre existirão. Por quê? Porque para uma pessoa mudar de uma situação, não basta ela receber uma ajuda, um benefício. Ela, se for só isso, ela sempre vai continuar na mesma situação. Para a pessoa realmente mudar desta situação, tem que acontecer algo mais, tem que acontecer uma mudança de mente. Eu entendo assim, porque uma mentalidade, ela tem que sair dessa mentalidade e evoluir para outra coisa. Porque, por exemplo, quando a gente estuda, quando a gente busca conhecimento em qualquer área, é para quê? É para que a gente faça as coisas de forma mais acertada, para que eu deixe de fazer isso que não me traz um bom resultado e eu faço isso outro porque eu aprendi. O objetivo é a gente acertar, né? E a gente melhorar nas coisas que a gente faz. Então, eu entendo que os pobres sempre tereis convosco. Duas coisas, vocês sempre terão os pobres para ajudar, porque sempre haverão pessoas necessitadas. E segunda coisa, para mudar essa situação, não é só com benefício. Benefícios não mudarão, receber benefícios não mudarão a sua situação. Para haver uma situação, uma mudança real, tem que haver algo mais, tem que haver uma mudança de mentalidade, tem que haver uma busca de conhecimento, sabedoria para ter novas atitudes, né? Para ter novos resultados. Então, meus amigos, é isso que Jesus falou, né? Sempre tereis os pobres para vocês ajudar, mas a mim nem sempre vocês terão. E essa mulher recebeu essa honra dada por Jesus. No mundo inteiro ela será lembrada pelo que ela fez. Entregou o seu melhor para Jesus. O que nos resta, meus amigos? Eu creio que é só fazer a mesma pergunta. O que falarão de nós? De que forma nós seremos lembrados? Nós seremos lembrados por alguma coisa que nós fizemos? Nós faremos algo significativo a ponto de sermos lembrados por alguma coisa? Então, fica essa pergunta para nós, precisamos pensar nisso, nessa pergunta. E é com essa pergunta que eu termino este vídeo. Ela deu o melhor, ela honrou com o que ela tinha de melhor e ela foi honrada e será honrada enquanto existir mundo. E nós precisamos nos perguntar pelo que nós seremos lembrados. Qual é o significado das nossas ações, da nossa vida? O que falarão de mim quando esse tempo passar? Então, com essa pergunta, eu me despeço e agradeço pela paciência e até a próxima. Tchau, tchau.